do Senhor Jesus. Quem lembra o texto que eu li? Quem lembra o texto que eu li agora há pouco? Os irmãos estão afiados. Glória a Jesus. Abra em João capítulo 15. Vamos dar prosseguimento à mensagem. Glória a Deus. Oi? Glória a Deus. Vão se preparando também quando Deus faltar o pastor, faltar o pregador. Deus vai pegar as ovelhas aí para ministrar em congresso. Amém? Glória a Jesus. João capítulo 15. Vamos ler o texto no verso 1. Amém? Diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Amém? Se aceite, glorificando o Senhor Jesus com palmas, bem forte, bem alegre para Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos se preparando, tá, irmãos? Vamos se preparando. Estou baixo, missionário Suzana, irmã Rosângela. Glória a Deus, não faltar pregador, irmã Celeste. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Até minha mãe também. Glória a Deus. Quando faltar o pregador, louvado seja o nome do Senhor. Então, na igreja, a Bíblia fala acerca de Jesus se comparando a uma videira. Eu sou a videira. E toda vara que em mim não der fruto, Ele tira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Louvado seja o nome do Senhor. O que nos limpa, né, amados, diante da presença do Senhor? Eu sempre digo que todos nós aqui, quando nós estávamos lá na perdição, Deus levantou alguém para trazer a mensagem, a palavra do Evangelho eterno para nós. Essa palavra, amados, que infelizmente hoje muitos desprezam, muitos rejeitam e tentam fazer com que a palavra se encaixe na vida deles e não que a vida deles se encaixe na palavra. Essa mesma palavra, outrora, amados, quando nós estávamos lá na perdição, foi a mesma palavra que abriu os nossos olhos espirituais. Foi a mesma palavra que ela veio fazer trabalhar uma libertação. Essa palavra ela veio enviada da parte do Pai. A Bíblia diz que ninguém vem ao Pai a não ser por mim, por Jesus. Em certo momento também Jesus ele disse a seguinte mensagem para as pessoas que estavam ouvindo: que ninguém viria a Ele se do Pai não viesse enviado. E todo aquele que é enviado até Jesus, diz a Bíblia, ele não lançaria fora. Então, essa palavra, amados, alguém um dia usado pelo Senhor, essa pessoa pregou essa palavra para nós. E o Espírito Santo era aquele que já estava juntamente com essa pessoa, e ele estava também já nos convencendo aqui dentro dos nossos pecados. E essa palavra ela foi nos purificando e nos limpando. Agora é algo muito forte, amados, porque isso é um despertamento para todos nós. E espiritualmente falando, se a palavra ela nos limpa, então, quando nós deixamos de ler essa palavra, nós nos encontramos sujos. Quando a gente deixa de ler a palavra do Senhor, a gente está se encontrando sujo espiritualmente, amados. Quando Jesus está cercado com seus discípulos, ele disse para os discípulos:
vocês já estão limpos por causa da palavra. Louvado seja Deus. E aí você vê as pessoas querendo a sujeira, porque hoje, amados, quem está rejeitando a Bíblia Sagrada, quem hoje rejeita de ouvir a palavra, ela quer se encontrar suja espiritualmente. Louvado seja Deus. E a gente observa que Deus, ele é tão sábio, porque a Bíblia diz que não é somente os que lêem, mas é os que ouvem. Eu quero até entender que hoje as pessoas, mas cansa eu ler essa palavra. Aí o Senhor é tão sábio que ele diz: e quem ouve também. Bem-aventurado aquele rei e aquele que ouve essa palavra. Então, até aqueles que estão ouvindo a palavra, mas através de um rádio, através de um culto como esse, o Senhor está limpando. Só que não é somente o Senhor que faz essa obra, é preciso eu querer que o Senhor faça a obra na minha vida também. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes a gente se depara com as pessoas, como por exemplo, uma vez fomos evangelizar um jovem, e aí você vê a pessoa cheia de vontade, cheia de opinião, principalmente quem se afasta. Olha, vocês precisam vir mais aqui, porque aqui tem pessoas, que estão afastadas. Tudo certo, amados, que a gente se depara no meio da caminhada, vai se deparar num momento de fraqueza. Todos nós passamos por isso, fraqueza, tanto na igreja quanto no mundo. As pessoas do mundo, outros se matam, outros fazem tanta besteira, mas nós temos o Senhor. E quando essas pessoas lançam esse convite, a primeira questão é: mas será que a pessoa quer ser trabalhada por Deus? Alguém diz assim: pastor, eu quero uma visita, mas será que essa pessoa, ela aceita verdadeiramente ouvir a verdade do Senhor, a palavra de Deus? Louvado seja o nome do Senhor, porque quando a palavra ela está sendo liberada, quando o Evangelho está sendo pregado, nós estamos sendo purificados, amados. A nossa vida espiritual está sendo purificada. Então, é por isso que quando a gente está na nossa casa, a gente, por mais que a gente esteja nas tarefas, sempre deixa um rádio ligado, sempre deixa uma pregação, sempre deixa um louvor, para que a tua vida, a tua mente venha estar conectada com Deus constantemente. Louvado seja o nome do Senhor. Quanto mais nós estivermos perto da videira, mais nós seremos limpos, mais nós seremos purificados, e mais nós vamos começar a ter um efeito. Qual é esse efeito, pastor? Nós vamos começar a produzir algo que vem de Deus para nós, e através de nós, outras pessoas vão ser tocadas pelo que está sendo gerado em nós. As outras pessoas que estavam lá no mundo viam a nossa conduta, e agora elas passam a observar algo diferente. Elas passam a ver a presença de Deus. Agora, o que é interessante, amado, que esse cuidado a gente não pode ter somente no começo da nossa caminhada. Em todo o tempo a gente tem que estar preocupado, amados, com a nossa vida espiritual. Às vezes eu fico pensando, a gente passa às vezes, amado, o dia ali no celular, o dia na frente de uma televisão, e vai buscar Jesus já meia-noite, quando o corpo está cansado. A gente prioriza as coisas desse mundo, e aí quando vai buscar o Senhor está sem força, quando na verdade é o inverso. Buscar primeiro o Senhor, busca primeiro a Deus, porque quando vier o cansaço, você já está alimentado, você já está forte, você já está limpo, você já está purificado pela palavra do Senhor. Louvado seja Deus. E cada vez que a gente aprende mais da palavra, amados, mas nós somos pessoas que vão gerar algo da parte do Senhor, para que outras vidas venham ser alcançadas. Quando eu aceitei a Jesus, antes de aceitar Jesus, amado, eu era uma pessoa muito aborrecida, muito brava.
Quando Jesus ele entra na minha vida, louvado seja Deus, o Senhor começou a trabalhar na minha vida, no meu coração, através da sua palavra. Começou a me limpar, começou a produzir frutos dentro de mim. E aí as pessoas que me conheciam, elas observavam a minha vida e diziam assim: tu mudaste, tu é diferente, tu está diferente. Tu era de uma forma, agora o teu jeito de falar é diferente, o teu semblante está diferente, a tua vida está diferente, tu mudaste, tu encontraste sentido para a tua vida. Isso é muito gostoso, amado, porque o próprio Jesus disse que nisso seria glorificado o Pai, em permanecer nele, que é a videira verdadeira. Quando a gente, amado, começa a caminhar e começa a deixar de orar, começa a deixar de ler a palavra, a gente começa a ficar fraco, a gente começa, amado, a ficar desanimado. Aí quando surge as circunstâncias, a gente não tem força interna para vencer aquilo. Aí a gente começa a tomar decisão própria, a gente começa, amado, a querer dar um passo na frente do Senhor, porque se vê desesperado na situação e esquece o que a palavra fala. Por que a palavra? Porque a palavra é a bússola, é a direção, é o caminho. É por isso que o Senhor diz: Ele é a palavra. Então Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Louvado seja Deus. Quanto mais a gente lê a palavra, amados, quanto mais a gente se enche de Deus, quanto mais a gente ora, quanto mais a gente louva o Senhor, quanto mais a gente jejua, mais o nosso espírito fica fortalecido. Paulo, na carta de Efésios, capítulo 6, ele diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura, para que possais resistir aos dias maus. O problema nosso, amado, é que a gente só vai buscar quando o negócio está pegando para o nosso lado. Pede oração daqui, pede oração dali, começa a se levar na igreja. Outros só buscam o Senhor Jesus quando ele ameaça de morte. Eu já vi muitas vezes. Jesus tem que dizer assim: ou tu vem para a minha presença, eu te preparo, eu te levo. Aí vem, tem um cordeirinho, vem para a casa do Senhor. Ou seja, ele vem debaixo de ameaça de morte. Ele não sabe servir ao Senhor por amor, ele não sabe servir ao Senhor por gratidão, ele serve ao Senhor por recompensa. Por quê, amados? Porque ele não se fortaleceu quando era para se fortalecer. Porque, amados, aqui que nós estamos fazendo nesse culto, nós estamos nos enchendo de Deus. Nós estamos aqui no culto, tem os louvores, tem oração. Isso daqui é gatilho para a sua vida espiritual. O que a gente faz aqui na igreja, a gente tem que fazer na nossa casa, ou seja, oração, leitura de palavra, louvor, adoração. Esses gatilhos você tem que levar para dentro da sua casa, porque se não tiver, no momento da tribulação, a pessoa não vence, a pessoa ela não consegue suportar o baque. É por isso que Jesus disse: estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Louvado seja Deus. Ninguém consegue, amado, ninguém consegue ter força. A tua força não consegue vencer o mundo espiritual. A minha, a tua força, a tua sabedoria não consegue vencer o mundo espiritual. Mas quando você passa a ser uma pessoa que vem se enraizar em Jesus, vem se estruturar em Jesus, vem estar ligado na verdadeira, pastor, me explique melhor. Quando eu passo a vir para o culto, quando eu passo a ser homem de oração, mulher de oração, quando eu passo a ler a palavra, quando eu passo a buscar o Senhor, quando eu passo a jejuar, mas quando eu passo a buscar ao Senhor continuamente, eu começo, amado, a ser enxergado. Jesus, ele passa a ser enxergado em mim, a unção passa a ser enxergada em mim, a força do Senhor, o poder do Senhor, ele passa a vir para a minha vida. E aí o que acontece? Você passa por cima de todas as lutas.
É por isso que tem pessoas que não suportam, amados. E aí, quando acontece a aprovação, o que ele vai fazer? Ele vai culpar a igreja, o pastor e os irmãos. Por quê? Porque ele não buscou como era para buscar. Ele precisa de uma igreja que seja forte, uma igreja de fogo, mas ele não tem fogo. Ele quer fogo, mas ele não busca às vezes para ter fogo, ele busca um homem para ter fogo. E quando a gente busca um homem, aí a Bíblia diz assim: aquela casa que foi edificada sobre a areia, vem o vento, vem as tempestades, sopra contra aquela casa, e aquela casa não suporta e cai. É o que a gente vê hoje. Quantas pessoas, amado, caíram. Eu estava pregando certa feita aqui na consagração. Eu disse: irmão, sabe por que eu mesmo na fraqueza, eu não saio da presença de Deus? Eu posso não estar orando, porque eu orava muito, que eu orava mais quando era novo convertido do que hoje quando sou pastor. Eu disse: sabe por que eu não saio? Sabe por que eu não paro? Sabe por que eu não desisto? Porque eu conheço a palavra. A palavra me faz, amado, segurar algumas coisas. Por mim conhecer a palavra, deixa de fazer besteira, porque eu conheço ela. Porque eu conheço a palavra. Eu, amados, eu tento frear de fazer coisas erradas, de falar coisa errada, de proceder de forma errada, porque a palavra, ela pesa sobre a minha vida. Em outra circunstância, eu procuro estar, amado, ligado à videira, para que eu venha ter vida. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 6, Jesus diz assim: se alguém não estiver em mim, será lançado fora, com uma vara e secará, que você vê de gente seca. Louvado seja Deus. Só tem unção no microfone, fora do microfone não tem unção. Louvado seja Deus. Hoje, amado, quem não fala em língua é tido como seco, mas o seco é quem não fala também, é quem critica. O seco, amado, é aquele que não produz, é aquele que não evolui espiritualmente, é aquele que não vai adiante, que não avança. Você não vê, amado, essa pessoa crescer, não vê ela ser batizada no Espírito Santo, não vê ela ser adornada nos dons. O Senhor não abre portas, porque não vê a capacitação dessa pessoa ainda. Que fosse um novo convertido, mas uma pessoa que tem 30 anos na igreja e ainda não é capacitado, irmãos. Ainda não sabe pregar, ainda não sabe, ainda não conhece a Bíblia. Tem uma irmã que aconteceu um mistério muito forte, amados. Ela disse: pastora, não sei nem como foi aquilo. Ela disse que surgiu o nome de um profeta, parece que estava escrito, não sei se surgiu na palma da mão dela. Quando ela foi ver, ela disse: se não é que esse nome tem na Bíblia. Eu disse: pastora, será que ela lê a palavra? Para ela saber que tinha aquele nome, mas ela não conhecia, ou seja, ela não tem intimidade com a Bíblia, ela não conhece a palavra. É uma pessoa que está seca, amados, na presença do Senhor. E Jesus nos convida a nos aproximar de Jesus, que é a videira verdadeira. Não é o homem não tem força para nada, mas Jesus, ele tem força para mim e para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Se você se encontra sem força, amada igreja do Senhor, Jesus essa noite ele fortalece teu coração. Jesus essa noite, amado, ele tem poder de fazer com que você seja levantado, mas para isso você precisa se chegar diante do Senhor. Aí a pessoa às vezes é cheia de conhecimento, mas não ora. Aí está fraco, irmão. Espiritualmente está fraco diante do Senhor. É bem verdade que a Bíblia diz que todo aquele que tenta se justificar em Cristo, ou seja, ele dizendo: Senhor, eu te sigo, a Bíblia diz que esse ainda é encontrado em falha. Quem nos justifica é o Senhor, amados. Quando a gente deixa de se justificar, o Senhor justifica a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nisto é glorificado, meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Louvado seja Deus. Jesus, em certo momento, amados, ele olha para aquela figueira,
Ele estava com fome, e diz a Bíblia, quando ele passa, ele observa aquela figueira, e a única coisa que ele encontra ali era folhas. E diz a Bíblia que Jesus lança uma palavra e amaldiçoa, e diz: nunca mais nasça de ti fruto algum. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, é muito forte, porque a Bíblia nos convida a gerar frutos. A Bíblia diz que esse fruto permaneça para a vida eterna. Pastor, como fruto, pastor? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo bem prático aqui. Nós, como pastores, através da nossa vida, tudo aquilo que a gente conquistar, tudo aquilo que a gente, amados, fizer com a graça do Senhor, que as ovelhas, o rebanho permaneça na presença de Deus, isso é um fruto. E esse fruto vai ser gerado para a vida eterna, ou seja, até a sua salvação. Ou seja, a Bíblia nos chama para que nós venhamos a dar frutos nessa terra, e nisso diz a Bíblia que o Pai será glorificado, e assim nós seremos os discípulos do Senhor. Olha só, então se a gente não está produzindo nada, mas é muito forte não ser chamado de discípulo. Pastor, mas eu não tenho cargo. Não precisa ter cargo. Busque somente ao Senhor. Seja alguém de oração, interceda pelas vidas. Se você não pode fazer, mas você pode orar para as pessoas, e a tua oração vai alcançar vidas, vai alcançar ministérios, vai alcançar famílias. Porque às vezes a gente diz assim: mas pastor, eu estou anos indo na igreja, eu não ganho almas para Jesus, eu até tento, pastor, não consigo. Mas às vezes, amada, a tua oração, ela está alcançando pessoas que você não sabe. Jesus está trabalhando através da sua vida e você não sabe. Então, o que o Senhor fala para nós é simplesmente: permaneça no centro da vontade de Deus, permaneça em Jesus, e assim você vai dar fruto. E diz na palavra que quando você está dando fruto, o Senhor vai estar limpando a mim e a você. Enquanto nós estamos aqui essa noite, ouvindo a palavra, pregando a palavra, Jesus está trabalhando na sua vida, está trabalhando na minha vida. Enquanto nós estamos, amado, lendo a palavra, o Senhor Jesus está nos limpando para que a gente venha produzir mais. O reino é isso. Você precisa produzir, você precisa, amado, fazer alguma coisa. O reino é algo que tem que ser ativado. Você tem dons, você tem, amado, algum talento que o Senhor te entregou, e através desse talento o Senhor precisa que o reino dele cresça, através daquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós participamos certa feita de um ministério, amados, aonde o Senhor levanta uma pessoa e fala conosco, e o Senhor mostrava para ela e dizia assim: diga para eles que eles estão parados na minha obra. Só que não era para a nossa vontade, a gente era sempre fugativo, amado. Eu digo que eu e a pastora fomos gerados debaixo de peia. A gente caminhou, teve negócio de pastor do nosso lado ali, não teve direção de quem teve o céu dirigindo. Nunca fui rebelde, nunca fiquei sentado por causa de ninguém, amado. Sempre procurei ali ficar no meu canto ali e deixava Jesus fazer a obra. Mas no local em que nós estávamos, o Senhor estava fazendo algo em nossa vida e nós estávamos sendo erguidos. E no momento que a gente estava sendo erguido, que estava gerando, amado, fruto, as almas estavam vindo, o Senhor estava operando poderosamente, as almas eram alcançadas, eram tocadas, e as almas aceitavam Jesus, e a gente levava as almas para dentro da igreja. Aí a gente foi tido como uma pessoa rebelde, e aí aquela graça do Senhor decaiu sobre nós. Uma coisa, amados, é quando o Senhor coloca em suas mãos e você não executa. Outra coisa é quando você quer executar e alguém está impedindo isso na sua vida. Eu louvo a Deus, amado. Isso não é o que fala, nossos irmãos falam, que aqui a gente dá oportunidade para todo mundo. As pessoas chegam a gente: pastor, no seu ministério não cresce quem não quer.
É verdade. Louvado seja Deus. As pessoas não crescem, amado, porque não querem. Porque onde você é travado é uma coisa, mas aonde o Senhor quer que você seja destravado, você precisa querer ser destravado. É por isso que Jesus ele diz: se alguém não estiver em mim, ou seja, não é forçado. Jesus ele diz na sua palavra que se alguém quiser seguir ele, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e depois siga. O Senhor não força, mas se é para fazer para Ele, se negue. A tua vontade vai ser negada pela vontade do Senhor e depois vai haver uma recompensa em cima disso. Se guardar os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados, estava dando uma palavra inicial assim, em cima desse texto. Se não for o Espírito Santo em nossa vida, a gente, amado, faz besteira. Eu passei por uma experiência, eu já falei algumas vezes, vou falar para os irmãos que estão novos aqui. Eu me lembro que em uma empresa que eu trabalhei, eu praticamente, para que eu não viesse morrer de fome, eu pegava aqueles brigados na massa fina e tomava no café. E quando eu tomava café, na lanchonete tinha uma irmã. E essa irmã, ela sempre pegava os lanches da noite anterior e esquentava para mim e deixava lá perto. Só que nesse dia sobrou bastante. Aí a irmã pegou e fez uma montanha. Eu fiquei feliz, pela montanha lá de comida. Louvado seja o nome do Senhor. E estou lá tomando meu café, em paz, ali quieto, bem escondidinho, porque eu sempre gostei de me esconder. Mas quando o Senhor me chama, eu vou para cima. Aí um abençoado mete aquela lá de trás, porque tinha a lanchonete, a padaria, e logo atrás ficava o povo fazendo os pães, e ele meteu um pedacinho, olhou para mim, eu sentado. Ele olha para mim e começou a lhe falar um monte de besteira, amados. E eu comendo como se eu fosse um surdo. Eu não estava ali dando ouvido, irmão. Incrível como o Senhor, ali, Deus, Ele sempre faz essas coisas comigo. Quando é para mim fazer alguma coisa, o Senhor me trava e eu não consigo. E Ele ali me segurando. Passado o tempo, depois eu fiquei sabendo que esse rapaz, ele teve infarto. A Bíblia diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. O Senhor nos chamou para dar bons frutos, irmãos. O que é esses frutos, pastor, também? O teu testemunho. O que está em você vem para fora. A Bíblia diz que a boca fala o que está cheio do coração. Quem tem ódio só fala de revolta. Quem, amados, não fala de Deus, fala das coisas do mundo. Quem não conhece a palavra, conhece a vida do seu próximo e fala do seu próximo, porque a boca dele, o coração dele está cheio da vida dos seus semelhantes. Agora, quem está cheio de Deus, fala do céu. Quem está cheio da palavra, fala da Bíblia. Quem está cheio, amados, de paz, fala das coisas que tem paz. Quem está cheio, amado, de testemunho, você chega perto dessa pessoa e a pessoa começa a contar relatos e relatos de testemunho. Tem pessoas que quando eu chego perto, amado, para conversar com os irmãos, que quando eu converso com eles, do começo ao fim só é a Bíblia, só é a palavra. Irmãos, dá gosto de conversar. Aí eu fico olhando assim, meu Deus, eu pensei que eu sabia a palavra. E os irmãos sabem mais do que eu. Fico ali só absorvendo, pegando o conhecimento. Louvado seja o nome do Senhor, me alimentando. E aquela palavra começa a fazer, amado, uma transformação na minha vida. E essa palavra que está sendo ministrada essa noite, mesmo que a gente não esteja vendo, o Senhor está trabalhando no teu coração. Jesus está fortalecendo o teu coração. Jesus está fazendo uma obra na tua vida, amados. É por isso que quando a gente está passando por luta, nunca diga assim, não, vou pegar por hoje, não estou bem. Venha para a igreja, porque aqui o Senhor vai tratá-los. Agora não venha para a igreja para destratar as pessoas. Venha para a igreja para ser tratado pelo Senhor. Que a igreja, amados,
No momento do culto, o Senhor está trabalhando no nosso coração. A gente chega pesado, sai leve. Só se a gente estiver desligado mesmo, sai mais pesado ainda. Mas se você vem com o coração aberto, o Senhor vem e Ele começa a trabalhar no teu coração. E você já sai animado, já sai mais forte, já sai convicto que o Senhor ainda tem algo a fazer na sua vida. Então não para, não desista. Louvado seja o nome do Senhor. Te apega com o Senhor, que o Senhor Ele vai fazer coisas grandes na sua vida, e através da sua vida frutos serão gerados. Louvado seja Deus. A minha família, a sua família, igreja, observa nós, e esses frutos eles estão observando em nós. Eles estão olhando para a nossa vida, porque eles estão vendo a gente vir todo o tempo à igreja. Eles precisam ver frutos, mudança. Louvado seja Deus, porque senão vão dizer: você está indo para a igreja, mas está pior do que eu. Está na igreja, mas está chamando palavrão. Louvado seja Deus. Está na igreja, mas está parecido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós. Louvado seja o nome do Senhor. Você já pensou tudo que você pediu Jesus te responder, amados? Te entregar é meu sonho. Tudo que a gente pediu, o Senhor vai lá e dá. Para chegar ao nível desse aí, o negócio é forte. É muita posição com Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você: você não está só, o Espírito Santo está comigo, está com você. Louvado seja Deus. Tem guerras que, se não fosse Ele, amado, eu digo para você que a gente não estaria aqui essa noite. Tem situações que a gente já passou, amado, que parece que a gente vai morrer do coração, preocupação, e a gente fica assim: Senhor, como é que vai ser? O que eu vou fazer? De onde é que vem, Senhor, a solução? Aí de repente Jesus muda tudo para. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem guerras, amado, que se não for Jesus na nossa vida, a gente faz besteira. É por isso que Jesus ele diz na sua palavra lá em Tiago: chegai-vos a mim, e Ele se chegará a vós outros. Se eu me chegar com Deus, o Senhor se chega comigo. Mas se eu não buscar Deus, se eu não quiser a presença de Deus, amado, o Senhor não vai forçar. Jesus não vai invadir a nossa vida. Mas se eu, amado, me apegar à videira verdadeira, uma vez que eu me apego a Jesus, amado, para você parar, você não consegue. Havia momentos, amados, em que eu, quando buscava muito o Senhor, quanto mais eu tinha de Deus, mais eu queria. Quanto mais eu estava cheio da unção do Senhor, mais eu tinha sede por Ele. Quanto mais eu descia, mais eu mergulhava, mais eu queria mergulhar. É por isso que as coisas espirituais, Jesus ele fala a seguinte frase, a seguinte parábola: ele diz: o reino é semelhante ao tesouro que o homem encontra e vende tudo o que tem só para ter aquilo. Assim é o reino de Deus. Quando a gente tem esse encontro com o Senhor, igreja, louvado seja o nome do Senhor. Quando nós temos uma vida, uma intimidade com o Espírito Santo, você passa a desfrutar de uma vida prazerosa na tua alma. Não é na carne, na tua alma. Porque o trabalhar do Senhor é de dentro para fora. Louvado seja Deus, tirando, amado, a dureza do coração, tirando a vingança, tirando o ódio, tirando todo o fruto, toda a carnalidade. Quanto mais a gente estiver cheio do Espírito Santo, é por isso que a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito Santo. Quanto mais a gente está cheio dele, igreja, mais forte a gente fica. E Paulo vai dar dica: enchei-vos do Espírito Santo, entoando cânticos, salmodiando salmos. Aí a Bíblia vai mais a fundo: suportando-vos uns aos outros. Aí é forte. Para se encher do Espírito Santo suportando, irmão, aí é forte o negócio. Eu suportar a pessoa que faz mal para mim, é isso que o Senhor diz: o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros.
assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É por isso que o Senhor chama Abraão de amigo, porque Abraão estava, amado, em uma condição de conforto. Ele ouve a voz do Senhor na sua nação. Ele diz para o Senhor diz para Abraão: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, vai para uma terra onde eu vou te mostrar. Abraão, ele sai, amado, do seu conforto, e diz a Bíblia que ele vai peregrinar e vai para um lugar que o Senhor iria mostrar. Pela obediência de Abraão, aí a Bíblia diz que o Senhor chama ele de amigo. Louvado seja Deus. Aí o Senhor Jesus diz: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Às vezes que o Senhor manda para a gente, igreja, é perdoar quem não serve, é orar por quem fala mal da gente, é abençoar quem não merecia nossos donos, é dar tua roupa para aquele que te difama, é fazer o bem para quem não te faz mal. Em outras palavras, o Evangelho é para quebrar a nós, o nosso eu. É por isso que Jesus ele diz: estejam em mim. A vara posição não pode dar fruto. As minhas exposições de igreja não podem gerar fruto algum. Mas se você estiver ligado a Jesus, se você estiver na posição com Jesus, se você estiver, amados, ligado na videira verdadeira, se você estiver ligado, se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai dar muito fruto. Você vai adiante, você vai avançar. Porque não é a tua força, mas é a força do Senhor em você. A força do Senhor trabalhando na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Fique de pé essa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Feche teus olhos, amada igreja. Louvado seja Deus. Vamos louvar o Senhor Jesus essa noite. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Jesus. Te glorificamos, Senhor Jesus, esta noite, Senhor. Te exaltamos pela tua palavra, Senhor Jesus. Senhor, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, diz a tua palavra, Senhor. Senhor, apresenta a tua igreja, não sei como se encontra, Senhor, mas esta noite, Senhor, trabalha dentro de nós, Senhor, através do teu Santo Espírito, faz uma grande obra assim no nosso coração. Peça para o Senhor trabalhar na tua vida essa noite. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Nossas vidas assim. Sobre nossas vidas Espírito Santo. Espírito vem. Espírito vem, Espírito Santo, Espírito aleluia, em nome de Jesus, Senhor, mas é para essa noite, mas o teu Espírito Santo essa noite. Aleluia.
Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu te peço, Espírito Santo, capacita cada vida, Senhor. Pega todo bloqueio, Senhor, todo impedimento que nos foi, Pai. E tem impedido, Senhor, que nós temos uma comunhão com o Senhor. Trabalha, Senhor, no meio do teu povo, Senhor. Trabalha no meio da tua igreja. Em nome de Jesus, Senhor da glória. Eu te peço, trabalha neste coração. E acima de Deus, querido Santo, glorifique o teu nome, Senhor Jesus, no meio do teu povo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, confirma a vitória, Senhor. Confirma um milagre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus nesta noite.